Muito bom dia, irmãos. É um prazer estar com vocês nesta manhã de domingo. Ao sair de Lábrea, na semana anterior a vir a Manaus, nós tivemos uma reunião e eu falava a respeito dos 10 anos que nós estamos ali trabalhando e servindo ao Senhor na cidade de Lábrea. Este ano, a nossa primeira década ali, não sei quanto tempo Deus vai nos manter ali, e nós conversávamos a respeito de compromisso dos crentes e pouca assistência nos cultos dos crentes. Nós temos uma boa escola dominical. Essa é uma foto de uma escola bíblica dominical, na manhã de domingo. E no domingo à noite nós temos cerca de 350 pessoas ouvindo o evangelho à noite. Essa é a média de... Mas a maioria desses 350 são descrentes. E graças a Deus por isso. E um diácono disse para mim assim: pastor, os incrédulos estão correndo para a igreja para ouvir a sua mensagem. Mas os crentes estão correndo da sua mensagem como o diabo foge da cruz. Essa foi a expressão dele, a palavra dele, né? E aquilo me fez pensar, será que sabiam que eu ia pregar também e fugiram da minha pregação? Não são comentários meus. Eu quero agradecer as orações dos irmãos. Alguém me pergunta como está Lábrea. Eu tenho que falar como, não é, a Bíblia nos manda dizer. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os mortos espirituais estão ressuscitando dentre os mortos e o evangelho do reino está sendo pregado pela graça de Deus. Muito obrigado pelas orações, obrigado pelos irmãos que têm apoiado esse trabalho, que tem mesmo sido uma bênção nesses 10 anos a nossa vida. E sempre é gratificante estar aqui com os irmãos. Nós vamos abrir nesta manhã. Obrigado, pastor Herbert, por confiar o púlpito da igreja a mim, a nós. Eu espero que... minha esposa está aqui, Marlene, aquela jovem senhora, não preciso apresentá-la pelo menos para a maioria, não é? Estão admirados com ela e eu sempre digo, então, eu que estou ficando velho, porque eles está tão nova, e eu fico no meu lugar, então eu estou péssimo, porque só dizem para ela que está nova, não é? Está nova e bonita, então estou mais velho e mais feio cada vez, né? Mas ela sempre conosco e ela, nesses dias, está aproveitando também para ficar um pouco com a mãe, assim como eu também um pouco com a minha mãe, e tendo esses dias um momento difícil para a minha mãe, e a mãe dela, 6 anos, vocês já sabem, a maioria está acamada. Mas quero agradecer à igreja pelo apoio dado às nossas famílias também aqui em Manaus. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E nós vamos ler os 5 primeiros versículos de Atos dos Apóstolos. E em seguida eu farei uma breve oração e pretendo, junto com os irmãos, discorrer um pouco aqui no capítulo 1 de Atos. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos em reverência à palavra do Senhor. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esse também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes,
porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudá-la nesta manhã, e que teu Espírito Santo possa ser o nosso ensinador, como ele é. Ele possa mesmo nos guardar do erro e nos trazer a revelação da Escritura Sagrada, Senhor, e possamos aqui ajudar a igreja no seu crescimento espiritual, desafiar, exortar e levar a igreja à maturidade, Senhor, e a uma vida cristã, como o Senhor requer de nós. Abençoa se há entre nós alguém que ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador, e hoje mesmo esta pessoa possa reconhecer a sua condição e entregar-se totalmente a Ti. Muito obrigado, abençoa cada professor da escola bíblica nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Meus amados, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Você já fez essa pergunta? Principalmente nos nossos dias. O que é o Evangelho? O que é o cristianismo? O que é a igreja? Você já fez essas três perguntas? Já parou para perguntar isso? Talvez você esteja tão confuso quanto muitos por aí. O que é a igreja? O que é a igreja? O que é o Evangelho e o que é o cristianismo? Há uma grande tragédia, uma grande confusão nos nossos dias sobre o que é o Evangelho, o que é a igreja e o que é o cristianismo. Há ou não há? E essa confusão não se dá somente fora da igreja, mas dentro da própria igreja. Hoje, essa confusão está instalada sobre o que é a igreja e o que se supõe que os cristãos devem fazer, a prática da vida cristã. Há ou não há? Eu sou um cristão, como eu devo andar, como eu devo falar, proceder? Temos ou não temos essa confusão? Isso. Esta confusão não está restrita, irmãos, somente às pessoas de fora da igreja. Essa confusão está dentro da própria igreja cristã nos nossos dias. E tudo indica que esta confusão tem sido gerada por nós, igreja. Somos nós que estamos gerando essa confusão. Do que é a igreja, o que é o evangelho, o que é o cristianismo e como eu devo me portar, o que eu devo praticar, como eu devo viver. Essa confusão nós temos gerado. E eu queria muito hoje de manhã, sinceramente, fazer você pensar, raciocinar sobre essas verdades. Mas se nós quisermos saber o que é igreja, se nós quisermos saber o que é cristianismo, se nós quisermos saber de fato o que é o evangelho, nós temos que nos reportar, ir ao livro de Atos dos Apóstolos. Para mim é o melhor lugar que nós temos para irmos. Os primeiros anos da igreja, o início da igreja, é necessário, irmãos, nós irmos ao livro de Atos. Nunca foi tão necessário a nós, igreja, irmos ao livro de Atos quanto nos nossos dias. Você já leu o livro de Atos dos Apóstolos? Eu soube nesses dias, num livro lá, meu pai leu a Bíblia 48 vezes. Pelo menos ele leu o livro de Atos, então, 48 vezes na vida dele, não é? Quanto tempo faz você não ler o livro de Atos dos Apóstolos? Você quer saber de cristianismo autêntico? Você quer saber dessas colunas que estão escritas aqui, todo dia na sua frente? A questão não é se a igreja local Hebron, ela está estabelecida nessas colunas. Eu quero perguntar a você se sua vida está estabelecida nessas 4 colunas. Porque a igreja Hebron, ela pode ter sido não, e foi fundada com base nessas 4 colunas. Eu conheço a história, mas eu quero perguntar de você. Eu encarecidamente pergunto a você, meu irmão, a sua vida.
A sua vida, ela está estabelecida nestas 4 colunas? Então, irmãos, se nós quisermos anunciar o Evangelho, se nós queremos descobrir como a igreja começou, como a igreja viveu e o que a igreja deve fazer, e o que ela fez, nós temos que ir ao livro de Atos. Atos é a autoridade bíblica para nós termos uma base, um norte da igreja cristã e principalmente nos nossos dias. Principalmente nos nossos dias. E o texto que nós temos aqui, nós temos os 5 primeiros versículos, a abertura desse aqui, o prólogo desse livro de Atos, que é muito importante para o início. Atos dos Apóstolos, irmãos, é o livro histórico do Novo Testamento, é um livro-chave de transições. Ele transita entre os evangelhos e a carta, ele transita entre o judaísmo e o cristianismo. Ele faz uma transição entre a exclusividade dos judeus para a entrada dos gentios no reino de Deus. O livro pode ser resumido, sinceramente, em 3 fases: a ascensão de Cristo, a descida do Espírito Santo e a expansão da igreja. Pronto. Atos dos Apóstolos, você pode resumir ele em 3 frases: a ascensão de Cristo. Começa assim, capítulo 1. Depois nós temos, não é claro, aqui dizendo a descida do Espírito Santo. E aí, então, o quê? A expansão dessa igreja. Resumimos. Eu posso deixar tudo aqui e parou. Estudei Atos com vocês. Mas se nós queremos ter pelo menos uma minúcia ou tirarmos mais proveito disso, nós temos divisões básicas nesse livro. A autoria, claro, Lucas, eu não vou dar detalhes das coisas, mas eu queria muito entrar diretamente no assunto que eu quero tratar com os irmãos. Porque Lucas, ao iniciar o seu 2º volume, que é Atos, ele menciona que havia escrito um 1º volume. Note o que ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ao iniciar o seu 2º volume, a sua 2ª obra, ele menciona ter escrito o 1º volume, o Evangelho, o Evangelho relata as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Note que Lucas se refere às coisas que Jesus relatou e realizou durante o seu ministério. Lucas relata o que Jesus realizou em todo o seu ministério terreno, as quais ele registrou no seu evangelho, estão registradas ali, para que ficassem bem estabelecidas e fundamentadas historicamente. Historicamente. É interessante, não é? Nós vivemos numa época que se dá ênfase ao milagre, não é isso? Ao sobrenatural. E muitas vezes nós não damos importância quando Deus, ele age pelos meios naturais. Por exemplo, há 5 anos atrás, eu fui curado de um câncer, correto? Deus, ele poderia ter agido sobrenaturalmente na minha vida, não é? E me curado. No entanto, Deus, ele usou o meio quê? Natural, a medicina. E ele curou, não é verdade? Mas nós costumamos dar o quê? Mais ênfase ao quê? Ao sobrenatural. Nós não damos importância quando Deus age no meio o quê? Natural. Quer ver outro exemplo na Bíblia? João está lá, preso, ilha de Patmos, e de repente Jesus aparece para ele, ele vê Jesus, algo sobrenatural, ele recebe uma revelação do céu, e ele não tem esforço nenhum. Jesus diz: escreve o que eu vou te falar. E ele então o quê? Escreve. Sobrenatural, não é? Lucas é diferente. Lucas pegou o caderno, botou embaixo do braço, pegou a caneta e olha, pé na tábua, né? Pé na estrada, vamos investigar. Aí eu pergunto para você, Apocalipse é mais inspirado do que Atos? Não.
Deus agiu de maneira o quê? Diferente. Sobrenaturalmente e pelos meios normais. Lucas ralou, vou dizer assim, desculpa, mas é isso. Ele foi investigar, mas ambos os livros são o quê? Inspirados. Tem a mesma importância. Então, irmãos, eu quero colocar isso diante de vocês, e ele então coloca: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Nós temos nesses versículos 1, 2 e 3, coisas maravilhosas. Primeira coisa que Lucas, ele coloca, ele deixa claro aqui, que Lucas é uma continuação do Evangelho, Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas. Isso fica bem evidente. Lucas estabelece isso aqui. O livro de Atos é uma continuação do Evangelho que eu escrevi. E algumas verdades são destacadas no primeiro capítulo de Atos. E a primeira verdade que Lucas tenta estabelecer é a realidade da ressurreição de Cristo. Olhe para o texto, versículo 1, 2 e 3. A primeira coisa que Lucas quer deixar claro, deixar evidente aqui, a primeira verdade que ele destaca é da realidade histórica da ressurreição de Cristo. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Lucas, ele quer deixar claro a evidência histórica da ressurreição de Cristo. E no versículo 1 e 2, ele fala da continuidade do ministério de Cristo. Jesus fez e falou, em vez de falar e fazer. Eu queria muito tratar disso hoje de manhã com os irmãos. Eu queria falar muito disso hoje de manhã com vocês. Porque ao falar da continuidade do ministério de Cristo, Lucas, ele expressa: Jesus fez e falou, em vez de falar e fazer. O ministério de Jesus Cristo, irmãos, foi marcado pela ação e pelo ensino. Primeiro ele agiu, primeiro ele fez, primeiro ele praticou, para depois ele o quê? Pregar, ensinar, exortar, falar, dialogar. Como você quiser colocar isso aí. Jesus praticou o que ele pregou. Eu queria muito falar nisso hoje de manhã. Jesus, ele praticou o que ele pregou. O texto é bem evidente. No ministério de Cristo, a doutrina era antecipada pelo dever. O crer era antecipado pela conduta, é isso? Não. Era conduta pelo crer. Pelo crer. E nós não vemos isso hoje. Nós falamos de evangelho, falamos de cristianismo, de igreja. E a marca do ministério de Cristo é justamente esse. A expressão que Lucas está usando aqui no primeiro versículo, note, as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, implicam, irmãos, no fato de que o objeto de nosso estudo não é meramente os atos, as ações dos apóstolos, não. Mas os atos e os ensinamentos de Jesus Cristo
através do Espírito Santo, usando os apóstolos. E eu creio que igualmente, os apóstolos praticavam para ensinar. A igreja primitiva cristã, o cristianismo primitivo, a igreja primitiva, ela primeiro praticava e depois ela ensinava. Ela caía na graça do povo, irmãos, como diz aqui em Atos capítulo 2, porque era um povo que vivia o que pregava, o que falava, o que ensinava. Então, Atos dos Apóstolos procura mostrar isso, os atos e ensinamentos de Jesus através do seu Espírito, por intermédio dos apóstolos e da igreja também, da igreja. Era Jesus atuando por meio, pelo poder do Espírito Santo. E utilizando o quê? Os apóstolos e também quem? A igreja. Irmãos, Jesus pregou aos ouvidos e aos olhos das pessoas. Jesus Cristo, ele pregou, eu vou repetir, aos ouvidos e aos olhos das pessoas. As pessoas não somente ouviam dele grandes discursos, mas, sobretudo, viram nele grandes obras. Grandes obras. Irmãos, a ortodoxia e a ortopraxia, elas andam juntas e não podem se desvincular uma da outra. Ortodoxia é o que nós cremos. Ortopraxia é o que nós praticamos. Isso é bem claro na Bíblia. Nós estamos cheios de pregadores que dizem, não olhem para mim. É ou não é? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Estão abarrotados os púlpitos, não é isso? Pessoas que estão pregando, mas elas não vivem o que pregam. É fato ou não é? Professores que estão ensinando na escola bíblica dominical, as nossas crianças, que estão ensinando o que eles não vivem. É ou não é? Isso é um cristianismo diferente. Isso é uma igreja diferente. Isso é um evangelho diferente. O evangelho genuíno e verdadeiro, a igreja de fato e de verdade, o cristianismo autêntico, ele primeiro pratica e depois ele ensina. Eu vou levar vocês até a carta de Paulo a Tito. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, porque esta epístola, ela une doutrina e prática. Se você se deter nesta epístola, você vai entender que essa carta aqui, Paulo, ele está instruindo um pastor, tá? A gente costuma dizer jovem pastor, mas Tito já era um homem de mais de 40 anos, eu tenho certeza. Comparado a Paulo, certamente ele era jovem, e Paulo hoje já tem seus quase 80 anos. Mas esta epístola aqui, esta carta, a carta a Tito, ela une a ortodoxia e a ortopraxia, ou seja, ela une a prática à doutrina e a doutrina à prática. Andam juntas essas duas coisas. Essas duas coisas precisam andar juntas na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Nós precisamos viver o que nós pregamos. O evangelho é viver o que se prega, o que se fala, o que se ensina. Cristianismo autêntico é viver e depois ensinar. Mas bem, veja capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade,
segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador. Tito, versículo 4 do capítulo 1. Verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por esta causa, veja o que ele escreve agora: te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Meus amados, para um pouquinho aqui. Se Paulo está escrevendo para Tito e dizendo assim: olha, eu te coloquei lá em Creta, eu fui fazer a posse do pastor Lobato, e sinceramente eu preguei nessa carta, e eu cheguei e disse: Lobato, na intimidade de aluno e professor, né? Eu quero dizer uma coisa: Deus trouxe o senhor para cá para o senhor colocar as coisas em ordem. Quando Paulo escreveu para Tito e disse assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem, porque estava uma bagunça a igreja. É ou não é? Porque ninguém vai pôr em ordem que não está uma bagunça. Vou ser sincero, irmãos. E eu disse isso lá em Canutama. Não tive medo, não. Isso aqui deve estar uma bagunça. E Deus te trouxe para cá, pastor Lobato, para que você ponha as coisas em ordem. Eu estava com 2 semanas, eu preguei, depois chegou comigo e disse assim: rapaz, tu é corajoso. Mas eu vou te dizer, está uma bagunça mesmo isso aqui. E ora por mim, porque eu tenho muito trabalho para fazer. Muito trabalho. Irmãos, Paulo diz: olha, eu te deixei em Creta para que pusesse em ordem as coisas restantes. Então está uma bagunça isso aqui. Bem como em cada cidade constituísseis presbíteros, conforme te prescrevi. Preste atenção, que ele vai dizer: olha, tu coloca pastores em cada cidade, homens para trabalhar na igreja. Mas veja que a exigência primária aqui, o que é? É a vida, é a prática, é a ortopraxia. Note, porque ele vai recomendar alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento. Desculpa, mas eu não tenho, é porque o meu tempo é curto aqui. E meu inimigo está na minha frente ali. É o relógio. Note que a primeira coisa que ele procura mostrar é a vida prática, é o dia a dia desses homens. É uma vida que possa realmente condizer com o que eles vão pregar e ensinar. Porque pastores, bispos, eles têm que ser mestres. É só você abrir em Efésios. Vocês vão ensinar, e ele diz, veja bem, vem o texto da Escritura, versículo 9: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o... Sinceramente, irmãos, que autoridade eu teria de estar aqui em cima para exortar, para repreender, para pregar, se eu não vivesse o que eu prego? Eu falo isso com temor e tremor, porque eu sou homem de carne e osso. Mas nós estamos cheios de pessoas assim, pregando, e a vida deles não condiz. Vocês conhecem um ditado que foi muito falado aqui: não fala, porque o teu silêncio faz barulho.
Irmãos, Paulo, então, ele primeiro coloca vida, prática, ortodoxia para esses homens. Para quê? Porque depois da ortopraxia, vem a ortodoxia. Primeiro vocês têm que viver. Vivam. É necessário viver. Aí ele dá o porquê, versículos 10 até, diz assim, porque existem muitos insubordinados, não é? Tagarelas, essa palavra aqui é tagarelas, e pregador tem esse, não é? Tagarelas, tá? Frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Por quê? Porque nós estamos cheios de homens que pregam, mas não vivem o que pregam. É isso que Paulo está falando para Tito. Nós precisamos homens que vivam o que eles pregam, porque nós estamos cheios. Isso aqui está uma desordem, uma bagunça, porque está cheio de homens, muitos, que pregam, mas não vivem o que pregam. Dê um pulo mais na frente. Essa carta, olha o versículo 1 do capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo começa o capítulo 2 com a ortodoxia, com o ensino. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, ou seja, a verdadeira doutrina sobre Deus. Sã doutrina é a verdadeira doutrina sobre Deus. E ele dá algumas recomendações quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Veja que a preocupação é toda com o quê? Com a prática, com a vida, com a ortopraxia. Ensinem a eles como eles devem se portar, como eles devem viver, como eles devem se comportar. A prática do cristianismo, o cristianismo autêntico, Tito. E ele continua, quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Você nota isso? A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja o quê? Difamada. Por que a palavra de Deus está sendo difamada nos nossos dias? Porque nós não vivemos o que nós pregamos. Porque nós não vivemos, não praticamos aquilo que nós queremos ensinar para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho. É ou não é? E com isso, quem sofre? A palavra de Deus. Porque ela é difamada. Difamada, irmãos. Eu sei que não é bom contar de si mesmo alguma coisa. Mas começou um homem a ir na igreja, e ele entrava 8 horas da noite. Ele entrava e sentava lá, com a Bíblia. Seguidamente, os domingos ele começou, toda vez, antes da mensagem ele entrava. Sentava, com a Bíblia. Primeiro ele não levava a Bíblia. Aí nós temos Bíblia para visitante lá e entregavam a Bíblia para ele. Depois ele entrou com a Bíblia. E um dia aquele homem na porta disse assim, eu queria falar com o senhor amanhã, o senhor pode ir na minha casa? Eu digo, posso sim. Posso. Muito bem, no outro dia, sentei lá, parece que ele pegou a esposa e disse, a esposa vai dar uma volta na casa do teu pai, pegou a menininha dele, também mandou, e eu quero falar com o pastor. Eu sentei com ele e
tinha uma garrafa de café e ele mesmo tinha feito um bolo. Eu fiz esse bolo e daqui uma garrafa de café, eu quero conversar com o senhor. Eu, muito bem, obrigado. Sentei com ele na mesa. Ele olhou para mim e disse, eu quero pedir perdão do senhor, pastor. Perdão? Eu quero pedir perdão do senhor. Mas você nunca fez nada contra mim. Aí ele disse, o senhor que pensa? A minha filhinha está indo para a igreja, não é? Eu digo, faz tempo, a sua irmã tem levado, sua irmã se converteu, tem levado, sua filhinha de 4 aninhos. Pois ela chega aqui em casa, tem que orar na hora do almoço, papai, isso é pecado, papai, e etc, etc. E eu chego na casa da minha irmã, andei por aí, é o pastor Fabiomar não sei o quê, pastor Fabiomar para cá, pastor Fabiomar para lá. E eu disse, não, esse homem tem algum problema e eu vou procurar saber. Ele conversando isso, ele falou para mim. Ele disse para mim, olha, eu fui na área da saúde, educação, eu fui com os políticos, eu fui com os comerciantes, eu fui no Homem Simples, eu fui com os agricultores que eu trabalho com eles. Eu segui o Senhor um dia, eu disse, misericórdia. É misericórdia mesmo. Eu segui o Senhor um dia. E eu estou aqui pedindo perdão do Senhor. Eu estou pedindo perdão do Senhor, porque eu fiz isso. Aí eu resolvi ir para a igreja. Eu saía da missa, eu ficava olhando no relógio, 7h30, 8 horas. Eu corria para a igreja batista, vou pegar o erro dele, é ele pregando. Ele disse, cada vez que eu pregava, mais ele se conscientizava que a Bíblia era verdade, que eu estava pregando o que ele não podia ouvir aí. Aí ele começou a arrastar a esposa, né, da missa. Ele disse, eu não queria mais nem ir para a missa. Ele queria ir para o culto. Ele já começou a chegar desde o início no culto. Alguns domingos atrás, eu terminei a pregação. Quando foi na segunda-feira de manhã, fui ver aí, entrou. Entra, quer conversar comigo? Quero conversar com o senhor, sim. Eu queria dizer uma coisa para o senhor, não posso mais me esconder, não. Chorando, ele disse, eu quero entregar minha vida para Jesus Cristo. Me perdoe porque eu estava perseguindo o Senhor. E eu encontrei Jesus Cristo. Ele mandou 2 semanas atrás uma mensagem para mim, pastor, eu espero que todos comecem a perseguir o Senhor e possam encontrar Cristo. Encontrar Cristo. Irmãos, isso não é para minha glória. Isso é um testemunho que eu posso contar aqui, que as palavras não foram ditas por mim diretamente. Eu estou aqui indiretamente reportando a vocês o que me foi falado. Esse homem está lá, manda mensagem para mim, lê a Bíblia, está sempre conversando sobre a Bíblia, não perde um culto, animado. Orem por ele, Júnior. Porque ele bebia muito, era um homem conhecido na cidade, e quem ver agora, ele está indo com a Bíblia para a igreja. Pediu uma Bíblia, eu tirei uma das minhas e dei para ele, imediatamente, teve nem conversa. Porque o pastor costuma ter muita Bíblia, né? Eu disse, será que eu vou ter que prestar conta de tantas Bíblias que eu tenho e ganho, não é? Eu lhe dei logo uma das minhas. Irmãos, note o que o texto diz, porque eu vou falar para você, ele diz no versículo 6, agora capítulo 2 de Tito, diz, quanto aos moços de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. E aí ele vem para a ortopraxia, ele diz assim, olha, tu, Tito, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Por quê? Porque você está vivendo o que você prega. Você está vivendo o que você crê. Quantos de nós não vivemos o que cremos? Nós dizemos amar a Jesus, é ou não é?
mas faltamos cultos. Não gostamos da igreja. Como é que eu posso amar Jesus e não gostar da noiva dele? Hã? Como alguém pode dizer que me ama e odiar minha esposa? Irmãos, isso não é só para Tito, isso não é só para pastor, não. É para você, crente, que entregou sua vida a Cristo. Nós precisamos viver o Evangelho. Nós precisamos viver. Cristianismo é vida, cristianismo é uma pessoa. No livro de Atos, isso fica bem, deixa marcado aí, Tito, eu vou só ler o início. Sabe o que é o cristianismo? É uma pessoa, versículo 1. É uma pessoa, isso é cristianismo. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. É uma pessoa, sua vida primeiro. Vida. Sua vida. Seus ensinos. Aí sim. Sua morte, sua ressurreição. Versículo 2 e 3, o ensino está aí, claro, diante de nós. O cristianismo é uma pessoa. Sua vida, seus ensinos, versículo 2 e 3, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Seus ensinamentos. Sua vida, morte, ressurreição e ensinamentos. Isso é cristianismo. Não me fala que você é cristão se você não vive o que você professa crer. Se você não pratica aquilo que você professa acreditar. Isso é tudo, menos cristão, genuíno e autêntico. Autêntico. Volte a Tito. Capítulo 2 ainda. Porque Tito diz assim no capítulo 2, verso 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Note aqui. Preste atenção. Educando-nos, para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos. Ortopraxia, prática, vida. É fazer, é comportamento, é falar, é praticar, é viver. Vivamos no presente século, meus irmãos, não é no porvir, não é do passado, é no presente. Tem crente que vive no passado. Vivamos no presente sistema. Sistema. É nesse sistema, irmãos. É nesse século. É no meio desse mundo vil e mal mesmo. Cristianismo autêntico a gente reconhece no meio desse século. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Eu copiei uma coisa de vocês e está dando certo. Os cofres missionários. Resolvi copiar e graças a Deus lá no interior está dando certo isso. Eu vejo crentes, crianças, agricultores, pescadores ajudando missionários fora. É muito bom isso. Onde é que eu quero chegar aqui? A gente diz, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. E tem a troca das moedas, como eu acredito que aqui acontece também, a gente tem que trocar, não é? E a pessoa responsável pela troca da moeda, ele foi até um comerciante.
E ele trocou as moedas. Quando ele retornou, o comerciante, pelo montante das moedas, ele tinha dado 5% como um ônus, retribuição, né? Aí eu disse, mas você levou X, você está me trazendo a mais. Ah, não, porque ele disse, você vai lá agora, e vai lá com ele, e vai dizer para ele, muito obrigado, muito obrigado. E você vai devolver o valor dele. Porque eu não sou agiota. Disse só para ele, não precisa dizer isso para ele. Nós não somos agiotas. Se eu dei, digamos, 1.000 em moedas, é 1.000. Eu até entendo ele, talvez ele queria agradar, não é isso? Para que novamente fosse trocar onde? Lá, eu digo, não, ele não se preocupa, nós não vamos ter interesse de trocar com ele só porque ele dá um valor a mais, e 5%, 10% a mais. Eu digo, não, você vai lá, se você não quer ir, eu vou. Não, pastor, o senhor está certo. Ele me entendeu, rapaz. Crente novo, eu gosto de crente novo. Ah? Ele disse, não, eu vou. Embora você não me entenda. Não, eu entendo, senhor, o senhor está certo. E ele foi lá, conversou, o comerciante agradeceu. Sensata, justa e piedosamente. Eu não espero ser compreendido pelos crentes não, tá, irmãos? Talvez alguém diga, é besta, bobo, é bobo ele. Eu até disse, se ele tivesse dado uma oferta para a igreja, não teria problema, mas como veio como um juro, não, senhor, devolve para ele. Veja, sensata, justa e piedosamente. Note que a ortodoxia e a ortopraxia estão tão envolvidas nesta carta, não é? O viver e o crer. Irmãos, nós precisamos viver e crer. As pessoas não somente, lembrem-se, não somente ouviam de Jesus grandes discursos, mas as pessoas, sobretudo, viam nele grandes obras. Grandes obras. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Note aqui, não é? E é logo o final do maior sermão, não é? De Jesus Cristo. Sermão do Monte. Mateus capítulo 7. Versículo 28 e 29. Ok? Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como quem? Qual era a diferença aí? Os escribas ensinavam, mas não viviam. Foram acusados por Jesus diversas vezes disso. Por que tinha autoridade? Qual é a autoridade aqui? Porque as pessoas viam na prática que os ensinos de Jesus eram reais. A gente tem aquela coisa, né? Ontem mesmo, uma pessoa disse não estar mais na igreja porque decepcionada com as pessoas. Eu fico muito triste quando eu encontro uma situação dessa. Mas sempre logo vem uma desculpa, não é? Não olhe para as pessoas, olhe para quem? Que a gente diz, como? Para Jesus, não é isso que a gente diz? Mas meus irmãos, se eles não olharem para mim, vão olhar para quem? Eu te pergunto. Se eles não veem Jesus em mim, vão ver Jesus em quem? Aqui no livro de Atos mesmo, quando Pedro e João chegam na porta do templo chamada Formosa, que tem um homem ali pedindo esmola, eles chegaram lá e disseram assim, olhe para Jesus. Foi isso que eles disseram? Hã? O que eles disseram? Olha para mim. Irmão, se o mundo não ver Cristo em nós, vão ver onde?
Se o mundo não vê Cristo na minha vida e na sua vida, vai ver onde? Se o meu vizinho não vê Cristo em mim, vai ver onde, meus irmãos? Se o seu vizinho, seu colega de trabalho, de escola, de faculdade, seja de onde for, não ver Jesus em você, vai ver onde? E você vai dizer para a pessoa, olha para Jesus? Pois eu quero dizer para você, eles têm que ver Jesus em você. Ele é a luz do mundo, mas ele disse, vós sois a luz do mundo. Deus mandou construir um tabernáculo, ok? Mandou fazer de tábuas e revestir as tábuas de quê? De ouro. Mandou fazer um candelabro e aquele candelabro devia ficar como? Aceso, não é isso? Mas aquele candelabro representava quem? Cristo, a luz do mundo. E as tábuas de ouro que refletem a luz do candelabro, é quem, irmão, irmã? São quem? Raciocine. Nós. Eu e você. Devemos refletir a luz de quem? De Cristo. Não era assim o tabernáculo? Era ou não era? Era. O candelabro iluminava as paredes, as tábuas eram revestidas de ouro, e certamente reluzia das tábuas o brilho do candelabro. É ou não é? Irmão, se eles não veem Jesus em mim e você, se nós só falarmos, se nós não vivermos o que nós cremos, o que nós pregamos, o que nós lemos, que cristianismo é esse? A Atos dos Apóstolos apresenta uma igreja nesse estilo. Jesus é uma continuidade. O livro de Atos é a continuação de Lucas. E continua, bem claro, eu escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. Atos, então, é a continuação do que Jesus continuou o quê? A fazer e a ensinar, por meio de quem? Dos apóstolos e da igreja, no poder do Espírito Santo, irmãos. No poder do Espírito Santo de Deus. No poder do Espírito. É o que nós temos aqui, claro e límpido, diante de mim e de você. E a gente começa a olhar para o texto, para o livro. Eu não vou, não é? Mas olha aqui, ó, capítulo 2. Dê uma olhada dos versículos 42 em diante, nós vamos ver uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E qual é a marca de um crente, de um cristão, de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus? Muito longe do que tem se ensinado hoje em dia, que é pular, cair no chão, gritar, falar em línguas. Muito longe disso. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus está aqui, no capítulo 2, versículo 42. Por quê? Porque há 3.000 conversões aproximadamente. Nós temos agora um acréscimo de 3.000. Nós temos pelo menos 3.120 pessoas aqui, não é isso? Cheios do Espírito Santo de Deus. Mas nós não temos nenhuma manifestação igual à manifestação de quê? Dos 120. Você notou isso no texto? Não fala que eles se converteram e falaram em línguas. Fala? Não. Então, qual é a evidência que eles eram cheios do Espírito Santo aqui? A evidência nos 120 é que eles falaram na língua daquele povo que estava ali. Mas a evidência aqui qual é? Que eles estão cheios do Espírito Santo. Está aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Está aqui. Primeira evidência, que eles eram cristãos cheios de quê? Do Espírito Santo. Eles permaneceram onde? Na palavra. Você é um crente cheio do Espírito Santo?
Pois a marca que você é cheio do Espírito Santo é que você permanece onde? Na palavra. Cheio do Espírito Santo. Na plenitude do Espírito. Eu não tenho medo de falar disso. Se você quer, batizado com o Espírito Santo. Eu sou, desde o dia que eu acreditei em Cristo como meu Salvador, eu entreguei minha vida para Ele. Todo crente é batizado com o Espírito Santo, mas nem todo crente tem a plenitude, o poder do Espírito Santo na vida dele. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Está aqui outra evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele gosta da comunhão, do congregar, do estar junto. Ele ama a igreja de Cristo. Ele ama Cristo, ele ama a igreja de Cristo. No partir do pão. Você é um crente cheio do Espírito Santo? Você ama a mesa do Senhor? Você tem satisfação em estar com os irmãos ali, estar juntinho, lembrando do memorial? Partir do pão e nas orações. E eu não quero restringir isso, irmãos, aqui dentro. Eu quero lembrar sempre a você que isso tem que estar nas nossas vidas. Você é cheio do Espírito Santo? Você como crente, como pessoa, é uma pessoa que persevera na palavra, você ama a palavra, você se mantém na palavra, você não arreda o pé da palavra, você vai tomar uma decisão, é a palavra que te guia, que te norteia. Você se mantém nos ensinos dos apóstolos. Vamos colocar agora esse outro ponto aí, importante. Você é cheio do Espírito Santo e demonstra isso, não é? Na comunhão, no partir do pão, nas orações, e veja, e diz ainda o versículo 43, em cada alma havia temor. Perdeu-se isso. Uma pessoa é capaz de dizer que é cheia do Espírito Santo, não tem temor nenhum por Deus, pelas coisas de Deus. Reverência, respeito, não é medo. A igreja dos nossos dias perdeu isso foi embora, eu não sei onde é que está. O crente perdeu isso. Temor, reverência, respeito. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Uma igreja unificada no serviço. Uma igreja que vivia em santificação. Uma igreja unificada no serviço. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, mas note, à medida que alguém tinha necessidade, nessa igreja não tinha espertalhões não, era de acordo com a necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Oh, que igreja, não é? Cheia do Espírito Santo. A vida deles era um louvor a Deus. Note, porque está aqui, ó. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo o quê? Salvos. Irmãos, o mundo quer ver Jesus em nós. O mundo precisa ver Jesus em mim e em você. Você como crente precisa viver o que você prega. O que você professa. No presente século. No meio dessa geração má e adúltera. Nós precisamos e temos de ser luzeiros do mundo. E reprovar as obras infrutíferas das trevas. Pense muito em que tipo de cristianismo, evangelho e igreja. Pense muito nisso. Você está inserido. Você é
uma pessoa que pratica o que ensina. Para terminar, eu termino com um acontecimento. Há 2 semanas atrás eu reuni as lideranças da igreja, porque nós chegamos no 6º mês deste ano. E era nova diretoria, novos departamentos e tudo. Mas só que com 6 meses, irmãos, eu comecei a ver que os irmãos deram um grande declínio. E eu chamei todos para conversar. E eu disse, se você não quer continuar o cargo, pode entregar, eu recebo o seu cargo. Se você não quer fazer o trabalho de Deus da maneira que Deus requer, se você não quer viver para servir depois, para ensinar, entregue o seu cargo. E chamei os diáconos, em particular, e disse, se você não pode ser diácono no dia a dia, deixe o seu cargo. Entregue o seu cargo. É melhor não ter diáconos do que ter diáconos que não vivem o evangelho. Porque de repente eu vi dentro da igreja, sabe, em alguns departamentos, e principalmente em uma igreja dentro da igreja. E é o maior departamento que nós temos. Feminino, 60 mulheres. E tinham mulheres que não estavam vindo mais para o culto, os cultos regulares da igreja. Professores de escola dominical que não vinham para o estudo de doutrina, não vinham para o culto de oração. Quando eles não estão escalados para ser o professor, eles não aparecem na igreja domingo de manhã. E eu chamei eles e perguntei, como vocês vão ensinar as crianças a congregar, a ofertar, a viver se vocês não vivem? Que tipo de ensinamento é esse? E precisa de coragem, né? E dizer, entrega o cargo, entrega, se você não pode viver o evangelho, se você não pode praticar. Eu estava com mulheres lá, dirigindo cultos, exortando as outras mulheres a vir congregar, a ser não sei o quê, e elas não vinham para o culto, elas não apareciam na igreja. E eu disse, no dia que eu estiver ouvindo, você falar alguma coisa, pregar, e eu estiver ouvindo, e você não viver, pode saber, eu vou me levantar e vou me retirar. Irmãos, nós precisamos trazer de volta as nossas vidas à igreja, à ortodoxia e à ortopraxia. Nós precisamos viver o evangelho para poder ensinar o evangelho. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Pastor Herbert.